Sim, meus queridos, estávamos falando a respeito da súmula 166 do STJ. Não tem como a gente falar sobre o conceito de operação e não citar essa circunstância. E eu deixei aqui um resuminho do que a gente vai falar, né, do que a gente já falou, inclusive, no final da aula passada, para a gente poder relembrar. Lembra? Então, o que acontece? A gente tem um posicionamento de que a operação é qualquer ato voluntário que encaminhe a mercadoria da fonte de produção até o consumo, independente de ser ou não negócio jurídico. Para uma parte da doutrina, a operação, para ser incidência do ICMS, tem que haver a mudança de titularidade. E se não houver a mudança da titularidade, não é operação. Isso está baseado na súmula 166 do STJ. Então, é um conceito muito importante que existe essa celeuma, né? E aí eu falei, em legislação, considere a Lei Candir. E falei também que em direito tributário, considere a súmula. E aí eu falei para você também que a gente vai estudar com mais afinco o posicionamento, esses posicionamentos, quando a gente for falar de hipótese de incidência do tributo. Mas olha só na telinha agora. Não é raro o fisco estadual defender que o posicionamento adotado pelo STJ, a súmula 166, e tomado como fundamento pelo STF, foi firmado antes do advento da Lei Candir, publicada em setembro de 96, que em seu artigo 12, inciso 1, traz a seguinte previsão de incidência do ICMS nessas ocasiões, ó. Considera-se ocorrido fato gerador do imposto no montante da saída. Então, aqui é interessante que ele está falando justamente, né? No momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Olha que legal, né? Então, qualquer saída de mercadoria, regra, olha só, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, ou seja, matriz e filial. Quer dizer, o que a Lei Candir prevê é de que matriz e filial também haveria incidência do ICMS nessa saída de mercadoria, né? Então, há essa discrepância, eu quero que vocês estudem, né? De acordo com a legislação, e aí vocês vão ver a Lei Candir, artigo 12, inciso 1. Então, incide, vamos botar assim, tá? Vamos colocar um resuminho aqui numa figurinha. E de acordo com o STJ, e o STF se baseia nessa jurisprudência, não incide a saída de um para outro estabelecimento da mesma titularidade. Tá bom, pessoal? Bom, vamos a algumas questões importantes aqui, ó. Empresa Alfa doou sacas de feijão para flagelados da enchente. Ocorreu a operação? Incide ICMS? Olha só que importante pergunta que já caiu na prova do ICMS paulista. Empresa doou. Então a pergunta é, para você saber se incide o imposto ou se ocorreu a operação, é saber o que é a operação. Operação é um ato voluntário de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo. A Alfa mandou para o consumo? Mandou para os flagelados da enchente. Mas foi uma doação. Queridos, nós vamos ver mais adiante que a operação não tem nada a ver se a princípio foi pago, se não foi pago, se... Não tem nada a ver com isso. A doação é fato gerador do tributo, sendo ou não pago, ficando ou não ficando pago, então não importa isso. Então a empresa Alfa doou sacas de feijão para flagelados da enchente. Ocorreu a operação? A sua resposta, sim. Por quê? Porque foi um ato voluntário. A Alfa foi lá e doou. Não foi obrigada a doar. Ela doou. Ato voluntário de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo. Incide ICMS nessa doação? Agora vem outra pergunta. Professor Tudão, mesmo que eu não saiba qual que é a hipótese de incidência do tributo, eu já tenho uma pista. A saída é fato gerador do tributo. A gente leu agora há pouco. Saída de um estabelecimento de um contribuinte é fato gerador do tributo. Beleza. Então, se a saída é fato gerador e o cara doou, não teve a saída? Veja que não é a doação em si. Veja, o nosso imposto aqui ainda não é o transmissão por doação. Nós temos um outro imposto estadual, chamado Imposto de Transmissão Causa-Morte de Doações, que incidiria sobre doação, inclusive de sacas de feijão. É interessante que em alguns estados, agora vem aquela coisa do professor do Peguinha, né? Lá no Rio Grande do Sul, você vai lá, tem a legislação lá do ITCD e tem a legislação do ICMS. E quando há incidência dos dois, prevalece a incidência do mais caro. Então, normalmente, quando você tem a doação e tem incidência do ICMS e do ITCD, eles falam, ó, não vamos fazer incidir o ITCD para cobrar o ICMS. Quer dizer, o Estado acaba não perdendo tanto,
Então, se a alíquota do ITCD é 8% e a alíquota do ICMS, por exemplo, é 18%, eles vão cobrar mais cara, mas não vai cobrar as duas, pelo menos. Você entende que ali tem dois faturadores? Saída da mercadoria, transmissão por doação. São faturadores distintos, base de cálculo distintas, mas sobre aquela mesma situação, né? A saída da mercadoria. Tá certo? Importante, hein, professor? Volta na telinha. Então, para nós, no geral, é sim. Doou, quem mandou? É assim? Doou, por que você doou? Então, tá aí, sim. Pergunta, a empresa Beta de Santa Catarina movimentou estoques para sua filial em outro lado da rua. Ocorreu a operação? Olha só, agora a gente está numa movimentação de estoques. Ferrou, professor, é a própria súmula. Só que ela é a Beta e está mandando para a filial. E olha só que coisa, né? A Beta está de um lado da rua e a filial está do outro lado da rua. É isso que ele está falando, ó. Tem uma remessa de mercadorias entre esses dois. Eu já fiscalizei várias situações assim, né? Onde você vê que a filial é próxima, mas a princípio tem que ter nota fiscal, tem que ter cobrança. Olha só, de acordo com a legislação do seu estado, a regra geral, de acordo com o artigo 12, inciso número 1, da lei complementar que a gente vai estudar com mais carinho no nosso curso, a lei complementar 87/96, incide, sim. Ocorreu a operação? Sim. Operação é um ato voluntário, então foi por ato de vontade, que uma mercadoria saiu de um lugar e foi para o outro. Incide ICMS? Agora, essa pergunta é pior ainda, porque segundo a prova de legislação, sim. Então, na prova de legislação, não tenho dúvida, a não ser que haja uma previsão contrária no regulamento ou na lei, mas em regra eles seguem a lei Candir, sim. Na prova de tributário, você vai pensar, ele está falando da súmula 166 do STJ. Não. Então, na prova de tributário, não. Olha aqui para mim. A situação é tão instigante que tem algumas bancas que o professor que vai fazer a prova de legislação, ele nem estuda direito à legislação. E aí ele faz uma prova de legislação, mas baseada no que ele conhece de tributário. Meu Deus do céu, eu já vi coisas que foram anuladas. Porque o pessoal coloca lá, vê o gabarito da prova e ele fala, de acordo com a legislação estadual. E aí, quando você vai ver na legislação estadual, não tem previsão nenhuma para transmissão entre filiais do mesmo titular, não haverá incidência. Pelo contrário, você vai ver na legislação estadual, tem lá o artigo dizendo, ó, mesmo a transmissão entre... poxa vida, aí o camarada não leu a legislação. Na verdade, ele lembra da súmula e bota aquilo na prova de legislação. Ferrou. Então, o que eu vou falar para você com carinho? Regra geral, incide ICMS. Exceção número 1, possibilidade de haver a exceção já na própria legislação do tributo. Exceção número 2, na prova de tributário, provavelmente ele está querendo saber se você conhece a súmula 166 do STJ. Beleza? Fechamos, até com exemplos práticos, é muito bom para a gente poder discorrer sobre a matéria. Vamos para outro conceito? Vai na telinha para a gente ver. Circulação. Ainda de acordo com o nosso ilustre professor Alcide Jorge Costa, circulação é o encaminhamento desta mercadoria em direção ao consumo. Então, circulação sempre está relacionada com a mercadoria. Então, ao encaminhar a mercadoria para o consumo, estamos fazendo uma circulação na mercadoria. Inclusive o chamado autoconsumo. O que é o autoconsumo, professor? Nós vamos ver aqui que o autoconsumo é quando o fabricante ele fabrica e acaba consumindo o seu produto. Então, vamos imaginar um fabricante de veículos. Aí ele resolve, a princípio ele faz o quê? Faz lá um carro chique, um carro ótimo. E aí ele resolve fazer o quê? Ele faz uso, né? Ele pega um carro, em vez dele fazer a venda do veículo, ele vai lá e consome o veículo. Como é que você consome o veículo? Você, por exemplo, entrega o veículo para ser utilizado na própria fábrica, né? Então, eu sou um fabricante, por exemplo, de carretas, de tratores, e aí eu uso um dos veículos para poder trabalhar dentro da fábrica. Quando você consome, ou seja, quando você se utiliza do veículo, você está fazendo o que nós chamamos de um autoconsumo. Por que auto? Porque é você mesmo, aquele que a princípio fabrica, é aquele que a princípio consome.
né? Então isso é muito legal. Este caminhamento se faz através de operações que tanto podem ocasionar a transferência de propriedade ou de posse da mercadoria, como não. Olha só que interessante. Quer dizer, para ele a circulação pode ter transferência de propriedade ou transferência de posse. Mas também pode ser que a propriedade e a posse fiquem, haja transferência da propriedade, mas não tenha transferência de posse, por exemplo. Como assim, professor? Às vezes a circulação pode nem sair do lugar, né? Às vezes a circulação, nós temos circulações, 3 tipos de circulação de acordo com a doutrina. Nós temos a circulação física, aí sim, há um encaminhamento da mercadoria, mas fisicamente você vê que há um encaminhamento da mercadoria, tá certo? Então, essa é o que nós chamamos da circulação física. Nós temos a circulação jurídica. Agora, na circulação jurídica, cuidado. Às vezes você tem a troca do titular sem que a mercadoria, chamada de M-bolinha, saia do local. Então, existem situações onde você vai ter uma circulação que há troca da titularidade, ou seja, a mercadoria passa de uma posse ou de uma propriedade para o outro, mas não saiu nem do lugar, professor. Mas como isso, professor? Como é que você pode fazer uma circulação jurídica? Muitas vezes ela é feita quando você coloca a sua mercadoria dentro de um estabelecimento que é muito conhecido nas provas de concurso, chamado armazém geral. Armazém geral. O que é o armazém geral? O armazém geral é um local que é um local de prestação de serviço. Ele é um prestador de serviço. E o que ele presta? Serviços de guarda, de estoque de terceiros. Então, se uma pessoa for lá e depositar nele, ele está prestando um serviço de guarda de estoque daquele terceiro, daquele A, o depositante. Agora, se o A, por exemplo, quiser vender para B, ele pode chegar para o B e falar assim, ó, pega lá o meu produto que está lá no armazém geral tal. Veja, o produto nem sai de A para B. O produto, vamos chamar de mercadoria, está lá no armazém geral, de lá não saiu. Mas houve uma circulação jurídica. O A vendeu para B, sem que haja a saída do local. Então, a circulação jurídica, em regra, difere da circulação física, porque numa você tem a circulação, você vendo mesmo. Olha aqui para mim. Talvez 90% das saídas de mercadoria são fatos geradores de circulações físicas. Você vê o caminhão levando a mercadoria, você vê um navio cheio de contêineres, você vê o avião cheio de carga. Quer dizer, maioria das situações de fato gerador do nosso ICMS vão ser circulações físicas, mas é interessantíssimo você ter a possibilidade das circulações jurídicas, onde há a mudança da titularidade, mas a mercadoria não sai do lugar. E o terceiro conceito de circulação é o conceito de circulação econômica. Volta lá. Então, na circulação econômica, a mercadoria ela vai passar por toda a cadeia econômica do produto, né? Vai passar de um para outro na cadeia econômica do produto até chegar ao consumidor final. Então, essa circulação econômica ela é muito importante, né, professor? Exatamente. Então, na circulação econômica, você tem o que nós chamamos a saída vai do produtor para a indústria, para o atacado, para o varejo, para o consumidor final. Então, essa circulação aqui acaba sendo muito importante, deveras importante, para a gente poder conhecer, reconhecer e levar para a prova. Tá bom, pessoal? Então, levamos essa situação propriamente dita aí para o nosso certame. Então, quais são os tipos de circulação? Física, jurídica e a econômica, que é a que mais acontece, no caso aí do ICMS, em termos assim de você saber que o produto está no meio da cadeia econômica, né? Mas a circulação física é aquela que responde por 90% dos casos. E agora temos alguns exemplos para você responder comigo. Eu vou fazer nosso curso aí no começo, bastante exemplo, assim, para a gente poder entender. Ó. Uma empresa A vende bois para a empresa B. Ocorreu a circulação? Então, primeira coisa, está vendendo boi. Boi é mercadoria, professor? Boi é mercadoria. A gente vai ver que são semoventes. Semoventes são bens que, a princípio, têm movimento próprio. Então, o boi, ele é mercadoria. E o mais interessante, ele pode ser vendido. E o mais interessante, então, se ele é mercadoria e pode ser vendido, sobre ele incide ICMS. Então, ocorreu a circulação? Sim.
E se fossem automóveis? Automóveis, quando são vendidos, são mercadorias? São. E eles saem lá do fabricante ou da revendedora de veículos, né? Então, sim, também, a saída dos automóveis. E os automóveis fossem usados, professor? Olha que interessante, né? Olha aqui para mim. Você sabe que as revendas de automóveis usados, aquelas que compram e vendem automóveis usados, estão comprando e vendendo mercadorias. Porque a mercadoria tem um conceito. É o bem novo ou usado que é comprado para revender. Por exemplo, é o caso, né? Comprei, a revendedora de veículos adquire o automóvel, mesmo que seja em consignação, e vai vender o automóvel. Tem base de cálculo reduzida? A maioria, né? 100% dos estados brasileiros tem base de cálculo reduzida para veículos usados. Mas também é muito difícil você ver nota fiscal de veículo usado com incidência do imposto. Quer dizer, então é incrivelmente importante que você saiba que há incidência do tributo, que você cobre até a sua nota fiscal quando você for comprar, por exemplo, um veículo usado. Vai na telinha. Então, se fossem usados, também aconteceria a circulação. Então, tudo aqui na resposta dessa questãozinha aqui é sim. A empresa C vende imóveis para a empresa D. Então, C está vendendo agora imóveis. Tudo a ver, né? Está vendendo imóveis. Mas imóveis são mercadorias? Não. Aí eu compro e vendo imóveis. Eu sou contribuinte do ICMS? Não também. Então, você vai ver que o negócio com imóveis está relacionado à prestação de serviços. Então, o corretor, por exemplo, é um prestador de serviços, ele a princípio vai receber uma comissão pelo serviço, sobre a sua comissão incide o ISS. Compra e venda de imóvel tem nada a ver com ICMS. Você entendeu? Não tem nada a ver com ICMS a compra e venda de imóveis, porque o imóvel sai do conceito de mercadoria. Tá certo? Volta lá. Ocorreu a circulação de mercadoria? Coloque aí. Não. Empresa E fabrica canetas. Tá vendo? Ele é uma fábrica de canetas. Mas retira algumas do estoque para consumo próprio. Então, pega algumas canetas e entrega lá para os seus funcionários para serem usadas. Ocorreu a circulação? Você vai colocar sim. Por quê, professor? Porque a mercadoria foi fabricada e encaminhada para o autoconsumo. É interessante que o autoconsumo ele é citado em algumas legislações de alguns estados e outras não, mas ele tem que ser lembrado, tá? Olha aqui para mim. Às vezes a legislação fica bem clara. Se a empresa, a princípio, produziu algo para venda e ela mesma consumir, incide ICMS. Está claro lá na legislação própria do tributo daquele estado. Outros não está. Então, normalmente você tem que dar uma olhadinha no autoconsumo. É uma dica aqui para você, para ver se no teu estado está citado ali o autoconsumo ou não. Tá bom? Continuando, mas em regra, como eu falei para você, incide o tributo. A empresa F importa mercadoria. Então, olha só que interessante. Numa importação, então, a importação deveria ir para um entreposto, um armazém. Então, está lá no entrepostado, lá a mercadoria, no entreposto, esperando para entregar para a F. Esse seria o caminho natural, né? Que é o importador. Tá bom? Mas olha só o que ele vai perguntar para nós, ó. A empresa F importa a mercadoria e mesmo sem receber, olha, a mercadoria não vai chegar na F, não vai seguir esse pontilhado que eu fiz aí. A empresa já vende para a empresa G. Mandou entregar diretamente em G. Entendi. Que assume encargo, então, de retirá-la diretamente da estação aduaneira, o entreposto aduaneiro ali. Houve circulação? Claro que houve. Inclusive aqui, ó, temos o que nós chamamos de uma saída ficta. Eu vou botar melhor aqui, porque eu vou continuar com um pontilhado, tá? Então, vou apagar aqui o que eu fiz, para você entender que esse caminho que eu estou mostrando aqui, ele, na verdade, é fictício. Ele é uma presunção, porque o que realmente está acontecendo é esse aqui, ó. A mercadoria foi trazida do exterior e vai direto para G. É como se ela passasse por F e fosse vendida, mas não foi isso que aconteceu, tá bom? Então, guarda essa importante informação também. Então, a empresa F importa essa mercadoria, mesmo sem receber, já vende para a empresa G, que assume encargo de retirá-la, né? Então, é interessante que houve a mudança da titularidade nessa saída ficta, mas a mercadoria não saiu do lugar, a mercadoria ainda estava no entreposto. É o que nós chamamos de um bom exemplo de circulação jurídica, porque a mercadoria mudou de titular e não saiu do entreposto.
Tá certo? Importante informação também. Bom, agora o professor Aliomar Balieiro, né, vai nos dar aqui uns bons conceitos, né, professor ilustre, mestre já falecido, vai nos dar bons conselhos a respeito do que é mercadoria. Mercadoria é todo bem corpóreo, móvel, ou seja, aquele que adquire movimento dado pelo homem, ou semovente, aquele que tem movimento próprio. Novo ou usado, interessante aqui também. Colocado em circulação ou recebido para ser posto em circulação como objeto do comércio. Olha só que interessante, né? Colocado em circulação ou recebido para ser posto em circulação ou como objeto do comércio. Então, para Aliomar Balieiro, mercadoria é um bem econômico que alguém com propósito deliberado de lucro, então tem um propósito de lucro. Produz, quem é o produtor disso? Quem é que produz mercadorias para vender? Pode ser o produtor rural, que tira da própria... Produtor de açaí, né? Tira da natureza lá. O produtor de borracha, tira da natureza, seringueiro. Então, produz para vender, né? Então, tem a indústria também. A indústria, ela pega algo, né? Pegou a celulose, fez o papel, ela produz para vender. Ou compra para revender. Esse aqui é o atacadista, né? O atacadista, ele compra algo para revender. Então, na verdade, a gente já começa a entender que tem algumas pessoas que obrigatoriamente vão estar na linha de, como é que se diz? Na cadeia econômica do ICMS. Indústria, o produtor rural, o atacadista, o extrator de minério, nunca falei dele, vou deixar ele aqui, ó. O extrator de minério, quer dizer, o camarada tira da natureza, que a gente poderia chamar de produz, para vender. Para ter algum lucro, para ter alguma destinação naquele determinado bem. Tá bom? Então, todas as informações aqui importantes. Bom, e agora, olha, gente boa aí, está trabalhando com afinco, olha lá. Prestação. Prestação. Vamos lembrar que o nosso ICMS incide também sobre a prestação. Prestação do latim praestare, que significa satisfazer, cumprir uma obrigação. Constitui-se a prestação do objeto de uma obrigação. Nós dizemos que a obrigação é algo que você tem que cumprir. E o objeto dessa obrigação é a prestação. E nós dizemos que a nossa prestação é a obrigação de fazer. Como esse gente boa está trabalhando aí, né? Nós temos que fazer algo. A obrigação de fazer está relacionada à prestação. A prestação de algo. Que algo é esse? É a prestação de algum serviço. Então, são os serviços que são tributados pelo nosso tributo, né? O nosso ICMS. E o serviço, olha lá, do latim servitium, atividade, trabalho, a palavra que desde sua origem ligava-se à condição de um escravo, passou posteriormente a designar todo o trabalho ou tarefa a ser executado por alguém, não somente o trabalho físico, mas também o intelectual. Muito legal, né? Quer dizer, serviço, palavra que desde a sua origem ligava-se à condição de escravo, passou posteriormente a designar todo o trabalho ou tarefa a ser executado por alguém, não somente o trabalho físico, como também o intelectual. Então, na verdade, o serviço em si, né, que a princípio é executado por aquele que detém a obrigação de fazer, é que é tributado pelo ISS. E por isso que você tem que ter um contratante, de um lado, um contratante, e de outro, que eu vou chamar de tomador, esse é o tomador de serviço, e o outro aqui é o prestador, está aqui o prestador de serviço. Então, prestador de serviço de construção civil, prestador de serviços aí, então é o contratante, tomador, e o prestador, a princípio tem que ter um relacionamento de duas pessoas distintas para que haja tributação, né? Então, ó, prestação de serviço será então um contrato de trabalho que, como fato gerador de imposto, jamais será um indicativo de vínculo empregatício regido pela CLT, mediante o qual uma pessoa se compromete a prestar a outra, sem estar a ela subordinada a certa atividade, mediante remuneração, ou seja, a locação daquele serviço. Então, é um contrato de trabalho entre duas pessoas, tomador e prestador, né? E não pode, jamais pode ser com vínculo empregatício, porque aí foge do conceito de prestação de serviço, né? Então não pode haver subordinação, é você contratar um terceiro sem subordinação, ou seja, sem que seja um empregado seu, uma relação CLT.
Só é possível a cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte quando um terceiro é contratado para realizar o serviço. Se o próprio contribuinte que vendeu ou que comprou a mercadoria faz o transporte em seu veículo, não há o que falar sobre o nascimento da obrigação tributária de pagar o ICMS referente ao transporte. Esse é o famoso transporte carga própria. Professor Tudão, explica isso melhor. Olha só, no serviço de transporte sempre vai ter o remetente, ou seja, de onde a mercadoria está saindo, o caminhãozinho, isso é o barulho do freio do caminhão, né, meu querido? Quando você estiver na pista lá e você ouvir a primeira vez, você vai lembrar de mim. E o destinatário do outro lado. Então, o caminhãozinho, que é o transportador, vai levar a mercadoria do remetente ao destinatário. Se o remetente e o destinatário, né, contratarem esse transportador, o remetente eu vou chamar de R, o destinatário é um D e o transportador é um T. Aqui nós temos a incidência. Incide o ICMS na prestação de serviço de transporte, ou seja, no serviço. E para que você tenha completa certeza disso, basta que o remetente esteja, por exemplo, numa cidade A e o destinatário esteja numa cidade B. Isso vai vir na questão na prova. Ou no estado X, no estado, o transporte interestadual vai para outro estado Y. É isso que ele quer dizer aqui. O mais interessante que está querendo dizer é o seguinte, só vai incidir se, a princípio, o próprio contribuinte que vendeu, que comprou a mercadoria, não faz o transporte. Então, o transporte não pode ser feito nem pelo remetente, nem pelo destinatário. Porque se for feito pelo remetente ou pelo destinatário, aí não vai haver incidência do ICMS. Ou seja, se eu pegar o meu próprio caminhão, né? Então eu sou o remetente, eu pego o meu caminhão, levo a mercadoria de São Paulo, onde estou, lá para o Rio de Janeiro, ando 400 quilômetros. Mas se eu sou o proprietário do caminhão, não incide ICMS, porque o transporte é carga própria. Eu não estou contratando um terceiro, é o meu empregado que está fazendo o serviço. Agora, podia ser o contrário. O caminhão é do destinatário. Então, o destinatário está aqui, ó, lá do Rio de Janeiro. Então, o caminhão é do destinatário. Então, está lá, o caminhão é do destinatário. O destinatário manda o caminhão até São Paulo e traz a mercadoria lá de São Paulo. Então, tem um serviço de transporte acontecendo aqui. Só que não tem incidência novamente do ICMS nessa prestação, uma vez que estamos diante de um transporte considerado carga própria. Então, o transporte de carga própria é aquele que é feito pelo próprio remetente ou pelo próprio destinatário. Então, não adianta. Esse transporte não incide o imposto. Ele lembra para nós, né, conceito aí de Ponte de Miranda a respeito do que é o transporte para fins de incidência do nosso ICMS. De acordo com o professor Ponte de Miranda, transporte é um contrato pelo qual alguém se vincula mediante retribuição. Essa retribuição a gente tem um nome aqui na nossa legislação, chama-se frete. Então, o transportador cobra o frete, né? O frete é a remuneração pelo transporte. A transferir de um lugar para outro pessoas, valores, mercadorias ou bens. Olha que interessante a definição do professor Ponte de Miranda. Pessoas, valores, mercadorias ou bens, quando transportados, são um serviço de transporte tributado pelo nosso imposto, tá? Tributado pelo nosso ICMS. Veja que você pode transportar pessoas, né? Valores, sabe aquele transporte de valor, transporte de dinheiro, né? O caixa forte? Então, aquele carro forte, ele é um transportador que, se for de um município a outro município ou de um estado a outro, ele é a incidência do ICMS. Mercadorias, que a gente viu, né? Bens móveis ou semoventes, usados ou novos, comprados para vender, né? Ou produzidos para venda, né? E os bens, o que são bens, professor? Bem é diferente de mercadoria, não é verdade? Olha aqui para mim. É verdade, bem é diferente de mercadoria, porque os bens, na verdade, são quaisquer elementos que têm algum valor econômico. Não necessariamente aquilo que você compra para revender. O que significa isso? Se eu for numa loja e comprar um quadro e depois eu quiser movimentar esse quadro, por exemplo, eu quiser contratar um frete para levar o quadro lá para o meu estado, comprei num estado, vou mandar para outro,
eu vou ter que pagar ICMS sobre o serviço de transporte. Veja que é uma das pequenas exceções onde o ICMS não incide só sobre a mercadoria. O quadro é meu, eu não vou revender. O quadro eu comprei para mim, é para o meu uso. Então ele se tornou um bem. Ele não é mais mercadoria. Bem é todo objeto que tem um valor econômico. Tem um valor econômico para mim. Então quando eu faço minha mudança, por exemplo, eu não estou mudando mercadorias de lugar. Eu estou mudando bens, porque são meus, eu não estou revendendo os bens. Mas ainda assim incide ICMS sobre o serviço de transporte de bens. Então, bens é um conceito bem mais amplo que mercadoria. Tá bom? Enquanto qualquer objeto que tenha valor econômico é um bem, as mercadorias são esses objetos, mas quando você compra para revender. Mas fecha esse bom assunto, que ainda dá pano para manga. A gente vai falar sobre ele mais à frente, quando falarmos também sobre incidências do tributo. Com isso, encerramos esse bloco. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!